Esse vídeo é uma parceria com o Portal do Bicentenário e a minha intenção é trazer algumas informações históricas que ajudem a pensar a questão da exclusão e da seletividade na escola brasileira. Esse ainda é um problema importante na escola de hoje. Por um lado, a gente tem que comemorar que cerca de 99,2% das crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos estão na escola na atualidade. Mas esse número significa também que por volta de 211 mil pessoas desse grupo de idade não têm acesso à escola. Em 2017, a média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais era de cerca de 9 anos, ou seja, a população adulta passava cerca de 9 anos na escola, mas com uma diferença entre a população branca e a população negra, já que a população branca tinha em torno de 10 anos de tempo na escola e a população negra cerca de 8 anos. Para quem está na escola, a reprovação escolar ainda é um grande problema. Entre o primeiro e o quinto ano do ensino fundamental, a reprovação em 2017 foi em torno de 5%. Já entre o sexto e o nono ano, esse percentual passa para 10%, e no ensino médio é ainda um pouco pior, chegando a quase 11% de reprovados. Esse quadro tem raízes no passado, na história da escola brasileira. E é, portanto, uma situação estrutural. A escola brasileira é estruturada para excluir alguns grupos mais que outros. Dizer que é estrutural não significa que não tem o que fazer. Significa apenas que a gente consegue entender melhor o que acontece hoje, a sutileza dos pontos de exclusão, se a gente conhece a escola na sua história. Eu escolhi tratar de 6 tópicos nesse vídeo. E o foco é pensar que a exclusão na escola ela é multifatorial. Há uma sobreposição de lógicas excludentes, ou seja, não é apenas racial, não é apenas socioeconômica, não é apenas de gênero. Há um conjunto variado de mecanismos de exclusão que operam ao mesmo tempo e vão criando esse funcionamento da escola de hoje. Vamos a eles, então. O primeiro ponto a considerar é a diferença entre meninos e meninas. Até 1827, as meninas não podiam frequentar a escola no Brasil. Eventualmente, as meninas das elites eram educadas em casa, as famílias contratavam uma preceptora, uma governanta, um professor particular, e elas podiam ser educadas, mesmo aprender a ler e escrever. Mas, de qualquer modo, não era possível que frequentassem as escolas, não havia escolas de meninas. Com a mudança na lei, a partir dessa data, lá no início do século XIX, começam a ser criadas algumas escolas femininas e em algumas localidades as meninas passam a ter a opção de frequentar a escola. O número de escolas de meninas foi, durante todo aquele período, menor do que o número de escolas de meninos. Em 1875, eram 3.518 escolas primárias masculinas e 1.965 escolas primárias femininas. Isso totalizava cerca de 118, 119 mil meninos estudando e apenas 53 meninas frequentando a escola. Ao longo do século XX, já no começo do século XX, a gente começa a observar uma inversão. As meninas ainda são minoria entre os matriculados, mas aos poucos vai aparecendo uma maior duração da escolaridade das meninas. Então, se no total das matrículas elas estão em menor quantidade, ainda na primeira metade toda do século XX, a gente consegue observar que elas têm um desempenho, elas ficam mais tempo na escola. Então, observa aí que se no primeiro ano lá da escola primária, em 1932, havia uma maior matrícula de meninos do que de meninas, no quinto ano isso já está invertido, há muito mais meninas frequentando a escola do que meninos. Na atualidade, a matrícula entre meninos e meninas é equilibrada na educação básica. Mas no ensino superior, ainda hoje, a matrícula do sexo feminino é de 57% e a do sexo masculino é de 43%. Ou seja, a gente começou lá o século XIX com a exclusão total das meninas, não havia escolas para as meninas, e a gente chega no final do século XX com uma maior escolaridade das meninas. As razões para isso são culturais, tem
estão relacionadas com os comportamentos que a sociedade espera das meninas e os comportamentos que a escola espera dos alunos, né? De modo que a escola é essa instituição que não apenas ensina os conteúdos, como português, geografia, ciências, mas também ela ensina e cobra alguns comportamentos. Isso provavelmente favorece as meninas ao longo da trajetória escolar. Mas a gente não pode deixar de observar dois pontos nessa discussão. Primeira questão é que não é interessante, não é uma vantagem a inversão. A escola tem que ser inclusiva para todos. As meninas têm que estar incluídas tanto quanto os meninos. A gente não pode achar que é uma vantagem que os meninos abandonem a escola precocemente, que os meninos tenham maiores índices de reprovação escolar. Por outro lado, o fato de que as mulheres tenham acumulado maior escolaridade, mais tempo na escola, não tem significado necessariamente uma equidade social em todos os casos. Os salários pagos aos homens ainda é maior do que os salários pagos às mulheres e muito frequentemente nos cargos de chefia, homens com menos qualificação estão posicionados, enquanto as mulheres, mesmo as mais qualificadas, podem ficar de fora, tendem a ficar de fora. Um outro ponto importante para entender a questão da exclusão escolar é pensar a presença dos pobres na escola. Aqui é interessante assinalar que, ao contrário de pretender que os pobres não tivessem acesso à escola, muitas vezes as elites, nos séculos 18, 19, 20, as elites pretenderam escolarizar os pobres, institucionalizar a educação dessas pessoas, como uma prática de controle dos comportamentos, uma prática que se chamava na época civilizatória. A ideia era melhor controlar essas pessoas, ensinar a elas determinados modos de pensar que favorecessem a manutenção da sociedade na sua estrutura vigente. Ou seja, há aqui uma complexidade. A escola nem sempre é emancipatória. Ela muitas vezes é pensada como uma maneira de disciplinar, de controlar, de tutelar os alunos, os sujeitos. Mas, por outro lado, o acesso ao saber é sempre uma ferramenta de emancipação. Então, se a escola em si pode ser estruturada para melhor controlar, o acesso ao conhecimento é uma ferramenta que nos permite, muitas vezes, o enfrentamento das características das ações de opressão. No século XIX, a frequência ou não da população pobre na escola estava muito vinculada ao local de moradia. Então, se houvesse uma escola perto de onde a criança pobre morava, ela podia frequentar a escola. Agora, eram muito poucas as escolas, quase não tinha escola no século XIX, nem para pobres, nem para ricos, né? Os ricos resolviam as necessidades de instrução, de educação dos seus filhos, ou criando a escola, né, na sua localidade, uma escola pública mesmo, mas pelas influências políticas conseguiam criar uma escola de acordo com a necessidade dos seus filhos, ou contratavam professores particulares. Para as crianças pobres, dependia de existir ali na localidade uma escola. Havia um interesse das populações na escolarização das crianças. Então, ao longo do século XIX, a gente encontra vários abaixo-assinados feitos pela população, pelas pessoas da localidade, demandando, exigindo a criação de escolas. Por outro lado, é interessante também ver que nos relatórios oficiais, os relatórios feitos pelas autoridades naquele mesmo século, é comum que as autoridades reclamem, critiquem o fato de que a população não dava valor à escola. Aqui a gente precisa entender que a complexidade de que eu tinha falado, né? A escola é uma instituição de controle, portanto as elites querem que os pobres vão à escola para obedecer, não para participar nas decisões, mas para seguir aquelas ordens. E por outro lado, a população percebe que o acesso ao saber, o acesso à leitura é importante, né? É emancipatório. Então, o século XIX é um século em que a gente enxerga muito esse embate, né? A população quer a escolarização dos seus filhos,
mas não quer o controle dos seus comportamentos, dos seus modos de pensar. E, de qualquer forma, a escola é muito rara no século XIX. Ela existe em poucos lugares, em pouca quantidade. Portanto, quase todo mundo está fora da escola. Mas o fato de ser pobre não é determinante, então porque é pobre não está na escola. Isso vai acontecer no século seguinte, no século XX, com a instituição da República, se estabelece um paradoxo da cidadania. Por um lado, ampliam-se os direitos, né? A cidadania republicana vai acentuar a educação como direito de todos, a escola como uma instituição que precisa chegar a todos os lugares. Mas ela chega mais e chega mais rápido e chega em melhores condições nas regiões em que estão as pessoas mais abastadas, onde o dinheiro está. E aí sim se acentua a desigualdade. Se no século XIX tinha pouca escola, quase ninguém estava na escola, e aí podia ter alguma parte de alunos pobres, no século XX, quanto mais se amplia a quantidade de escolas, maior vai ficando a diferença entre pobres e ricos, porque a escola vai se expandir muito melhor e mais rapidamente entre as pessoas ricas. E entre os pobres, a questão do trabalho, a necessidade do trabalho é, durante todo esse período, um ponto importante. Uma das razões da exclusão da população pobre na escola é o fato de que, muito cedo na vida, as pessoas pobres precisam trabalhar. Não é uma escolha, não é uma opção, é uma necessidade de subsistência. Isso acontece no século XIX, acontece já bem avançado no século XX. As leis que proíbem o trabalho infantil são quase do finalzinho lá do século XX, muito recentes, portanto, e ainda hoje a gente percebe o impacto que a necessidade do trabalho tem na escolarização, né? De modo que as pessoas, quanto mais pobres são, mais dificuldade elas têm de manter o tempo, de ter tempo para o estudo. Hoje isso é menos recorrente no ensino fundamental, é ainda muito importante no ensino médio e tem sido muito evidente como é diferente para os jovens no ensino superior, se eles são pobres e precisam articular, coordenar o tempo de estudo com o tempo de trabalho. Enquanto que os jovens das famílias mais abastadas têm o privilégio, podem se dar ao luxo de apenas estudar. Já a exclusão racial tem que ser pensada na sua especificidade. Ela há alguma semelhança com relação à exclusão socioeconômica, mas não é sobreposta, não é a mesma coisa. Logo no início do século XIX, em algumas províncias, que era como se chamavam os estados naquele momento, as pessoas negras foram proibidas de frequentar a escola. Mas isso não aconteceu em todos os lugares e não aconteceu ao longo de todo o período. Aqui é fundamental a gente distinguir um aspecto. Tá? Quando a gente pensa lá no século XIX, muito comumente a gente associa como se dizer pessoa negra fosse a mesma coisa de dizer pessoa escravizada. E isso não corresponde. Muitas das pessoas negras no século XIX eram livres e podiam, portanto, frequentar as escolas, mas dependia de ter escola na localidade em que viviam ou não. Tá? Havia muitos negros frequentando escolas no século XIX, nas poucas escolas que existiam, certo? Então eram poucas escolas, mas nessas poucas escolas, se houvesse população negra no entorno, também frequentaria a escola. Na República se apresenta o paradoxo da cidadania, certo? Então, por um lado, se ampliam os direitos para todos, independentemente de cor, de gênero, de nível socioeconômico, mas a desigualdade social que vai se acentuando ao longo do século XX vai ampliando esse fosso. Aí a população negra tem mais obstáculos a enfrentar no seu percurso escolar. E aqui a gente não pode deixar de indicar um aspecto de exclusão que é especificamente do racismo. Então, desde o final do século XIX, com grande entusiasmo das elites brasileiras no início do século XX, há uma ideia circulante de que a população negra supostamente teria menor capacidade do que a população branca. Isso significa que na escola a população negra teve sempre que enfrentar uma certa desconfiança com relação às suas capacidades intelectuais. Embora a gente saiba que não existe
uma diferença de capacidade, há um comportamento, uma atitude da escola com relação às crianças negras que marca uma diferença de expectativa, como se esperasse menos, se oferecesse menos também. Com relação aos indígenas, também há o aspecto do racismo. Né? Sobre os povos indígenas recai uma desconfiança de uma menor capacidade intelectual, uma acusação de preguiça, e isso tem efeitos excludentes no contexto escolar. O projeto de escolarização dos povos indígenas data do início da colonização. Quando da invasão dos europeus, o projeto de aculturação, de conversão dos indígenas à religião cristã e à cultura europeia se apresentou. E aí foram criadas escolas ou reduções, enfim, alguns mecanismos de educação dessas pessoas, uma educação que desconsiderava a sua cultura e que buscava impor uma cultura estrangeira. Os povos indígenas resistiram muitas vezes a esses processos, e uma das maneiras de resistir é se afastar, né? É recusar o contato com essa cultura que vem imposta, entre outras formas, via escola. No final do século XX, a Constituição de 1988 é um marco importante, porque vai resguardar o direito dos povos indígenas à manutenção da sua cultura, das suas origens. E a partir daí fica possível a constituição, a organização de uma escola específica e diferenciada para os povos indígenas, que resguarde um ensino bilíngue e intercultural. É importante lembrar que são mais de 160 línguas indígenas faladas no Brasil, e a educação dessas crianças precisa se dar primeiro na sua língua materna. E, aos poucos, em paralelo, elas vão sendo introduzidas na língua portuguesa. A inserção dos indígenas na escola urbana também tem que ser pensada como encontro cultural. A lei resguarda, aliás, obriga, garante o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Ou seja, não é apenas os povos indígenas que têm, que podem se inserir na escola ocidentalizada, como também essa escola tem muito a aprender com a presença desses grupos culturais diversos. No que se refere à exclusão das pessoas com deficiência, o foco sempre esteve na ideia de incapacidade. E aqui a gente precisa pensar para que serve a escola. O direito à educação não pode ser apenas o direito a um conjunto padrão de saberes que todo mundo deveria carregar consigo. O direito à educação é mais que isso. É o direito de que cada um de nós possa avançar no seu desenvolvimento, na sua possibilidade de reflexão e de inserção na sua cultura. E aí, portanto, um conjunto padrão de informações ou de habilidades escolares é pouco. É pouco abrangente. O direito à educação é mais que isso. A escola, para ser inclusiva, ela deveria acolher e se ajustar e ser diversa, ajustar as várias possibilidades de experiência, de formação que nos integra a todos. No que diz respeito às pessoas com deficiência, a história foi uma história de segregação. No século XIX foram criadas algumas escolas para surdo apenas, para cegos apenas, mas sempre excluindo, sempre segregando esses grupos. Foram poucas iniciativas, em raros lugares houve criação de escolas desse modo. No final do XIX, início do século XX, a escola vai ficar muito marcada pela ideia de inteligência e de que haveria uma inteligência necessária, padrão, mínima para o bom desempenho escolar. Então vão ser muito comuns os testes de inteligência, como o teste de QI, aplicados nas crianças para descobrir supostamente descobrir quanto elas conseguiriam aprender. E a partir disso, as escolas vão se organizar, separando, classificando, diferenciando percursos escolares. A partir daquilo que se supunha
ser a capacidade de cada criança. Isso justificou a criação de escolas especiais para pessoas com deficiência intelectual ou salas especiais. Então, durante todo o século XX, as poucas possibilidades de escolarização dessas pessoas eram marcadas pela segregação. Eram grupos separados, em salas separadas. A partir dos anos 90, com a Declaração de Salamanca, que é assinada em 1994 por um conjunto de países, a ideia de inclusão vai se apresentar como um desafio, uma necessidade para a escola. Então, a intenção aqui já não é que as pessoas com deficiência sejam excluídas dos processos de escolarização regular, mas que participem dele nos limites das suas possibilidades, não só porque são pessoas que podem avançar muito e têm o direito de avançar nos seus conhecimentos e no seu desenvolvimento social, afetivo, intelectual, mas também porque, como sociedade, a gente precisa aprender, todos nós temos que aprender com a diferença. E por fim, eu queria falar sobre a educação das elites e a seletividade que caracteriza a escola que temos. Essa seletividade vai se apresentar desde o século XIX, mas com muita força no século XX, como uma seletividade meritocrática, baseada na ideia de que as pessoas teriam talentos, capacidades ao nascer, que essas capacidades seriam diferentes e que então seria justo que alguns fossem mais longe nos estudos do que outros, porque as pessoas não são iguais. Essa ideia justifica a noção de igualdade de oportunidades. Então, o propósito seria garantir que todo mundo chegasse à escola e, supostamente, alguns avançariam mais que outros porque têm mais capacidade intelectual, capacidade para os estudos. Só que o que se observa é que essa seletividade não se dá pelas capacidades, ela se dá pelo nível socioeconômico. As pessoas de famílias mais abastadas têm acesso a vantagens em termos de tempo para estudar, em termos de estrutura para o estudo, que favorecem seu desempenho escolar. E, portanto, a ideia de oportunidade, de abrir as portas da escola e cada um se vira, porque a diferença estaria apenas nas capacidades de cada um, é uma ideia que não se apresenta na realidade. Mas essa ideia meritocrática, essa ilusão meritocrática, tem sustentado formas de exclusão importantes ao longo de todo o período e tem legitimado, tem justificado, tem feito parecer justa a seleção de alguns para posições privilegiadas. Ou seja, quando a gente tem poucas vagas e não há como atender todo mundo, a seleção tem sido feita com bases meritocráticas e isso faz com que a gente pense que, bom, então é justo, alguns podem mais que outros, mas isso mascara, numa sociedade desigual, como é o caso da brasileira, mascara o fato de que tem sido garantidas as posições mais, as poucas vagas, as posições mais destacadas para os que já são privilegiados. Isso aconteceu ao longo do século XX, por exemplo, na passagem da escola primária para a escola ginasial. Então, hoje a gente tem o ensino fundamental, garantido para todos, ao longo de 9 anos de escolarização, mas isso não foi sempre assim. Antes havia uma escola primária de 4 anos, e essa era pensada para todos, e a continuidade dos estudos exigia ser aprovado num exame de admissão, que é como se fosse o vestibular, mas o vestibular lá, se hoje fosse para passar para o 6º ano do ensino fundamental. Esse exame de admissão, ele eliminava muitas crianças, impedia a continuidade dos estudos, porque havia poucas vagas. Mas a prova fazia parecer que a questão toda estava em que alguns tinham mais capacidade de continuar do que outros. Essa mesma lógica a gente encontra hoje no vestibular para o ensino superior, sobretudo nas universidades públicas, em que é maior a concorrência, porque são poucas vagas, porque são instituições gratuitas, que deveriam atender a toda a população, mas como elas não têm capacidade suficiente de atender toda a população, então se institui essa prova, esse vestibular,
que é, na verdade, uma seleção porque há poucas vagas, mas faz parecer que a questão toda está em que algumas pessoas não teriam condição de acompanhar o ensino superior, né? O que não se apresenta é um mecanismo de exclusão pela escassez, porque há pouco, mas que recai sobre os próprios estudantes, fazendo supor que o problema estaria com eles. Quem não passa no vestibular raramente pensa que, bom, tinha pouca vaga. Pensa muito mais eu é que não consegui. E esse mecanismo, ele é muito presente na escola brasileira e ele faz com que os próprios alunos assumam, internalizem mecanismos de exclusão, efeitos da exclusão, como sendo o seu fracasso pessoal, né? E aqui eu acho que o importante é pensar que a estrutura toda é feita para que alguns possam ir adiante e outros não. Esses pontos são só uma introdução à discussão, né? É para continuar a reflexão sobre o tema, pensar quais outros mecanismos de exclusão discretos, sutis, disfarçados a escola brasileira tem. É importante observar que não basta garantir oportunidade a todos, é preciso que a escola se repense no seu formato, nos seus propósitos, de modo a não apenas receber as pessoas, mas inserir a cultura que vem com essas pessoas, a diversidade de modos de ser, de modos de pensar, de propósitos. Não basta apenas uma oportunidade de acesso a essa escola engessada num certo padrão cultural. É preciso que a educação incorpore a noção de reconhecimento, de construção da identidade. Então, a escola, se ela é para todos, para deixar de ser uma instituição excludente, ela precisa receber as pessoas, mas receber também o que vem com as pessoas. A diversidade, ela é fundamental para os processos inclusivos, para o enfrentamento da seletividade, da exclusão escolar.